E vamos falar do teu filho. Esse filho é um filho muito querido. Teve um parto bem, uma gestação e um parto longo. Quando é que tu teve a ideia, Guilherme, de começar com... Que é O, toda uma pesquisa também, né? a ideia veio em 2009. Foi o ano que eu me formei. E aí eu aproveitei, assim, eu fiz uma pesquisa acadêmica sobre sobre essa fase do Corinthians para o meu trabalho de conclusão de curso, que era entender por que Santa Cruz ficou conhecida como capital gaúcha do basquete, né? Como a cobertura jornalística favoreceu, né, para fixar essa identidade. Pit Corinthians. É. Lembra? O pessoal achava que o nome era Pit Corinthians, eles nem Sim, falavam mais. até hoje, assim, Até quando hoje, tu a vai gente falar que com vai alguém, no- o pessoal acha que era aquele time Pitt, né? É isso, Corinthians, né? Cara, ficou... Cara, eu acho que é o patrocínio de maior sucesso da história de Santa Cruz. Realmente. Porque, né, ficou um negócio muito casado. Nós é a Barbarella. Importante. E aí, naquela ocasião, também o título brasileiro de 94 estava fechando 15 anos. Aí eu fiz uma série de reportagens para Gazeta, fazendo pesquisa em acervo e localizando por onde andavam os personagens, né, os campeões e tal. E, cara, foi uma série muito legal de fazer, eu fiquei muito feliz, assim, eu lembro, na época, eu consegui achar os americanos, e era um pouco mais difícil, assim, do que hoje, né? Aí localiza lá o Marcel, o Rolando, o pessoal que jogou um pouco antes do título, mas que eram jogadores renomados e tal. E aí eu fiquei muito fascinado, assim, por essa história. Eu pensei, cara, e eu sempre quis fazer um livro-reportagem. Eu queria ter esse desafio, como jornalista, de fazer uma grande apuração, né? E transformar isso num livro. E aí eu acho que uma coisa casou com a outra. Então, em 2009 nasceu, assim, essa ideia. Eu comecei a apuração ali. Eu peguei todas as edições da Gazeta, de 90 até 94, e fui dia por dia anotando o que tinha, né, sobre o Corinthians e tal, para conseguir fazer uma linha do tempo, porque tu tá lidando com memória também, né? Então, às vezes o cara te conta uma história achando que é um ano, na verdade foi outro e tal. Assim, foi o jeito que eu consegui estabelecer mais ou menos uma linha do tempo mais fidedigna. Aí eu repeti isso com a Zero Hora, para pegar, e também fiz num período não tão grande com o Correio do Povo. E aí muitas entrevistas, eu fui refazendo e tal, consegui entrevistar alguns adversários, muita pesquisa também em sites, né? E aí tem um negócio, duas coisas assim que eu acho fantásticas, assim, é importante registrar. São as pessoas que trabalham para registrar a memória do basquete, né? Tem um livro do professor Gilmar Vaz, que inclusive foi preparador físico do Corinthians na época do Arividal, e é, né, o cara que começou o projeto Cestinha e tudo, que é o basquetebol em Santa Cruz. Então ele conseguiu, juntando entrevistas e pesquisa em jornal, mostrar como a modalidade começa na cidade. E ali deixa bem claro, assim, que o basquete em Santa Cruz não é um negócio que foi uma modinha, né? Teve um grande time nos anos 90 e... Não, cara, a cidade gostava de basquete. A cidade teve um super time, entrou no mapa nacional, viveu aí quase 20 anos, né? Assim, apagado. E seguiu gostando de basquete. E tem um livro também do Rui Kercher, que era um pesquisador santacruzense, que ele registrou toda a história do Corinthians, é um livro muito bacana também. Então, tu tinha essas fontes, né, para ir. Vídeos no YouTube, o Thiago Decken faz um trabalho maravilhoso no canal dele no YouTube, recuperando reportagens da época e tal. Ele conseguia tirar muito material, também tem a página Corinthians RS. Então eu fui juntando tudo isso para conseguir fazer um relato. Eu gosto muito de frisar que ele não é o relato definitivo do que aconteceu naqueles anos, porque, né, sempre vai ter uma memória a mais, alguém vai conseguir trazer alguma informação nova e tal, mas é uma forma de preservar a memória desse grande feito. Só que aí é aquela coisa, tu faz, começa, demora, tu desiste, tu vai de novo, quem sabe, aí troca de cidade, troca de emprego, tal. Daí chegou um momento que eu falei assim, cara, vai fazer 25 anos, É a data. daqui
2 anos, 3 anos, eu preciso terminar esse livro. Assim, é um negócio que eu preciso virar essa página. E eu já tô da metade pro fim, então eu não posso perder esse esforço todo. Aí eu consegui criar uma rotina, e aí eu lancei em 2019, quando o título completou 25 Um anos. dia antes, né? Foi no dia 16, cara, porque a ideia era lançar no dia 17, mas no dia 17 tinha um Grenal de final de gauchão. Então, se bobear, nem minha mãe ia no lançamento, né? Então, a gente fez um dia antes. E aí foi isso, sim, entre ideia, apuração, começa, foram 10 anos. 10 anos. Mas eu tenho muito orgulho, assim, desse livro, né? Corinthians do Ari Vidal. Tu conseguiste falar com o Ari ainda enquanto ele estava vivo? Eu consegui entrevistar ele vivo, mais de uma oportunidade. Eu consegui entrevistar ele vivo em 2009, na época desse jogo, né? Ele veio a Santa Cruz, porque daí em 2009 teve um jogo festivo de 15 anos também do título, que foi um negócio muito legal. Então, pô, o Alvin voltou a Santa Cruz. Eles conseguiram trazer o Alvin. Cara, foi um negócio incrível, assim. E aquele sentimento de nostalgia, a galera no ginásio gritando volta, volta, volta. E aí eu também entrevistei o Ari em 2012. Aí eu fui ao Rio de Janeiro, entrevistei ele no apartamento que ele vivia com a esposa em Copacabana. Mas é assim, e aí, se eu não me engano, ele faleceu no ano seguinte. Então eu consegui, né? Gravei, né, as entrevistas, decupei tudo direitinho, então tive a oportunidade, sim, de entrevistá-lo. E eu fiz uma pesquisa sobre a vida dele bem extensa também. Eu pesquisei em jornais, em acervos digitais de jornais do centro do país, então Folha, Estadão, Globo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, jornais mais antigos, até para tentar ter uma ideia melhor, assim, do que foi a carreira do Ari. Que é um negócio que sempre me pegava nisso, era assim... Cara, o Ari ganhou o PUD de 87. 87. Foi a primeira derrota dos Estados Unidos num jogo oficial nos Estados Unidos. Foi um negócio assim... Oscar deu show de... Oscar e Marcel metendo bola de 3. Assim, era uma época que já tinha bola de 3, mas quase não se usava, né? Não era que nem hoje. Muito pouco. E eu pensei assim, cara, né? Pô, esse cara conseguiu, como técnico, o maior feito do basquete brasileiro desde os títulos mundiais que teve ali no final dos anos 50 e 60. E aí, 3 anos depois, o cara para em Santa Cruz, velho. Era uma coisa assim, cara. É o Abel Braga vindo treinar o Galo em 2009, 2010, cara.